O amor do Pai também é cura. Quando Jesus revelou o nome Pai, ele estava nos ensinando como sermos filhos ou filhas. Amém? Através da consciência do Pai. Vai redefinir o que é Pai para você. Mas isso começa com você reconhecendo o Pai. Eu quero te mostrar algumas estatísticas agora. E a fonte destas estatísticas é o Centro Nacional de Paternidade, uma pesquisa de paternidade na América. De acordo com 72,2% da população americana, preste atenção, 72,2% da população americana acredita que a ausência de pai é o problema mais significante que a América enfrenta nos âmbitos sociais e familiares. É mais que 50%. E a pesquisa diz que a ausência de pai é o problema social e familiar mais significante na América. Veja, 85% dos jovens que estão em prisões vêm de lares sem pais. 85% dos jovens aprisionados vêm de lares sem pais. 90% dos moradores de rua e de crianças fugitivas vêm de lares sem pais. 60% dos suicídios de jovens vêm de lares sem pais. Não é de se admirar que Jesus disse: eu revelei a eles o nome Pai. Amém? Estamos sofrendo de uma orfandade. Sentimos que crescemos sem sentir a presença do Pai e o amor dele. E às vezes ninguém nos disse que Deus é o Pai que nos ama. E achamos que temos que nos virar sozinhos, porque aquele de quem esperamos amor incondicional, carinho e também provisão. E ao invés disso, quando chegamos em casa, não encontramos isso. Então começamos a sair, procurando amor em lugares errados e acabamos sendo ainda mais abusados. Então, amigo, quando nascemos de novo, Deus vem e nos diz: eu sou seu Pai, o verdadeiro Pai. E mesmo que você não tenha um bom pai terreno, muitas vezes é porque ele não recebeu o amor do Pai. Nós vemos que no livro de Malaquias, no Velho Testamento, na verdade o Velho Testamento termina com a palavra maldição, mas já o Novo Testamento termina com a palavra graça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. O porquê da maldição? No livro de Malaquias, o último do Velho Testamento, está escrito: o Senhor diz: do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição. Note a palavra do contrário. Então, o que traz a maldição? A geração sem pai. O Senhor diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos pais aos filhos. Perceberam? Qual é o primeiro coração? Do pai para o filho, e dos filhos a seus pais. Para que eu não venha, do contrário eu virei e ferirei a terra com maldição. E é desta forma que termina o Velho Testamento. Deus está dizendo que se não houver paz, a maldição virá. E não te alegra em saber que o primeiro capítulo da Bíblia nos diz sobre todas as gerações, amém? De Jesus Cristo, aleluia! E ele é aquele que apresentou a nós o Pai. Mas havia uma barreira entre o homem e o Pai, e por conta desta barreira, o homem não se aproximava dele, e Deus sempre quis se revelar como Pai. Sabe, porque naturalmente o homem tem um medo do Senhor que não é o temor do Senhor que está na palavra. Amém? É chamado espírito de escravidão que nos faz temer novamente. A Bíblia diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para temer novamente. O que ela quer dizer? Está falando do povo judeu que estava debaixo do velho pacto da lei. E eles tinham um temor de Deus que não é o temor que Deus deseja. O verdadeiro temor do Senhor nasce da real revelação de ser perdoado. Lembra o que Davi disse para o Senhor? Se o Senhor registrasse as iniquidades, quem escaparia? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. É um temor do Senhor que nasce a partir da percepção que Deus te ama. E Ele entregou o seu Filho. E o Filho morreu na cruz por sua causa. Quem é você para que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, morra em seu lugar? Amém? E percebemos isso. Esta é a revelação do amor. E Davi entendeu isso, que é daí que vem o verdadeiro temor do Senhor. Mas o temor que eles tinham no Velho Testamento era, na verdade, um medo real. Como medo de cobras, ou como eu que tenho medo de lagartixas. Mas esse tipo de medo eles transferiram para Deus. Ou seja, eles não queriam se aproximar de Deus.
a menos que tivesse um intermediário. Vá até Deus por nós. Foi o que disseram para Moisés, quando Deus falou no Monte Sinai. Ouça você a Deus. Vá até Deus por nós. Sabe, nós não queremos ter um relacionamento direto com Deus. Mas qual é o lugar da criança que chora? Nos braços do Pai. Deus quer que você de fato se aproxime. Às vezes nem precisa de palavras. Você se aproxima do Pai, o Pai vem e te abraça. E ninguém precisa falar. Não precisa falar tanto no relacionamento de família. Muitas vezes nos comunicamos no olhar. Assim o Pai olha para você. E o Pai te diz assim: antes de nascer, eu te formei no ventre. E Ele tem um chamado e um propósito na sua vida. Você não é um acidente. Você não é um erro. Talvez a forma que foi feita foi errada, mas foi plano de Deus. No momento que a semente se formou, Deus te destinou. E Deus tem um propósito para todos vocês. E Ele já era seu pai muito antes de você nascer. Ele é o seu pai, mas não tínhamos nascido de novo. Então a reação natural da carne é ter pensamentos ruins sobre Deus. Deus não deve ser tão bom. Deus quer me pegar. E isso muitas vezes é confirmado por líderes religiosos que estão sempre sérios, parecem ser mais santos que todos. Sabe, você é alguém muito sujo. Quando eu assisto alguns filmes, fico muito chateado da forma que retratam os cristãos. É sempre alguém pregando, uma mulher que tem uma justiça própria, falando mal da outra mulher, criticando a mulher porque ela pecou. E sabe, por que não mostram que nós cristãos somos felizes? Pessoas que compartilham a graça, assim como Jesus fez. É assim que o Pai é. Jesus disse: querem ver o Pai? Olha para mim. Porque aquele que me vê, vê o Pai. Então a maneira de conhecer cada vez mais o Pai é buscar nos evangelhos o coração de Jesus. Quer saber a vontade do Pai para você? Veja o que Jesus fez. Por exemplo, a pergunta: o Pai quer me curar? É da vontade dele me curar? Veja Jesus. Ele alguma vez negou alguma cura? Alguém se aproximou dele e saiu doente? Saiu ainda doente? Não, mas ele não disse que todos em Israel seriam curados. Nem todos vieram a ele. Mas a Bíblia diz que todos que se aproximaram dele foram curados. Todos que tocaram a orla de suas vestes foram curados. Todos que o buscavam, ou seja, Jesus jamais negou cura a ninguém. Então essa é a vontade do Pai? Sim, porque tudo que Jesus fez foi revelar o Pai. E Jesus virou para um de seus discípulos, Felipe, e disse: aquele que me vê, vê o Pai. Eu não entendo porque você me pergunta para mostrar o Pai. Eu tenho estado tanto tempo com vocês e ele disse isso no cenáculo. Imagine isso, 2 anos e meio juntos. Veja, familiaridade é diferente de intimidade. Você pode ser familiar e não ter intimidade. Se você buscar Jesus e o Espírito Santo, você vai ter intimidade com Ele. Amém? Eu quero isso. E você? Glória a Deus. Então, quanto mais consciência você tem que Deus é seu Pai, amém? E pense nisso. Pense nisso. O Pai te ama tanto que Ele entregou o seu Filho. Deus não era obrigado a dar o seu Filho. Ele escolheu entregar seu Filho. Qual foi a sua motivação em entregar seu Filho? Antes disso, eu preciso que você saiba: o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho com todo o coração. Quando Jesus saiu do Rio Jordão, o Pai abriu os céus e disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ainda assim o entregou por você. O que isso quer dizer? Ele te ama. Ele abriu mão do seu Filho. Você jamais entenderá quanto Deus te ama, a menos que entenda quanto Ele ama o seu Filho. Porque Ele deu o seu Filho por você. Uau! Ele entregou o seu Filho. Aquele que nem mesmo poupou o seu único Filho, não nos dará com Ele deliberadamente todas as coisas? Se achamos que Deus vai reter, por exemplo, a cura de nós, porque, por exemplo, Deus valoriza demais a cura e ninguém pode então ter cura, seria a mesma coisa dizer que a cura é mais importante, mais preciosa para Deus do que seu Filho, porque Ele estava disposto a entregar o seu Filho, mas não para entregar cura? Não. Igreja, Ele entregou o melhor. Quando Ele entregou o Filho, entregou o melhor. Se Ele não poupou nem mesmo o seu único Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará Ele
Medite nisso, use esse versículo como meditação. Como não nos dará Ele? Uou! Pense nessa frase, como não nos dará Ele? Como não nos dará? Com Ele deliberadamente. Esta palavra deliberadamente, receba essa palavra. Como não nos dará com Ele deliberadamente todas as coisas? Se Ele já deu o seu Filho, e Ele deu, como não dará com Ele todas as coisas?